Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Nós estamos na parte onde ele nos dá algumas palavras de espíritos infelizes. Hoje a gente vai falar sobre o espírito de Auguste Michel. E antes da gente começar a nossa leitura, a gente vai fazer uma prece para as vítimas do Covid. E caso você tenha alguém que faleceu, né, que foi importante para você, que não necessariamente foi vítima do Covid, você pode colocar o nome durante a prece também. E essa prece você pode fazer a qualquer momento, não precisa necessariamente ser ao mesmo tempo que a gente estiver fazendo. Então, para você que não conseguiu pegar esse vídeo ao vivo, você pode assistir ele novamente e fazer a prece com a gente, tá bem? Quanto mais vezes você fizer, melhor você pode ajudar quem está sofrendo. Bom, a gente vai começar. A prece é a seguinte: Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente fala o nome dessas pessoas, tá? Sargento Fabionei Rodrigues Lucas, ele era o sargento da Polícia Militar, desencarnou aos 47 anos. Carlos Alberto, ele era assessor do senador pelo Acre, Sérgio Petecão. Eliandre Boscato, ele era técnica de enfermagem, faleceu aos 43 anos. Elias Zacaíbe Júnior, ele desencarnou aos 52 anos. Ele era médico ginecologista de Araraquara. Fernando Arivelton de Souza Gomes, ele era jornalista, desencarnou aos 44 anos. Joaquim Soares de Oliveira, Joaquim Soares, ele desencarnou aos 75 anos. Sérgio Santos, desencarnou aos 58 anos, era presidente da Federação Acreana de Futsal. Iolar Zampiron, ele trabalhava como caminhoneiro, desencarnou aos 63 anos. José Lopes Brum, ele era ex-vereador, desencarnou aos 73 anos. Nelly Terezinha Correia de Oliveira, ela desencarnou aos 65 anos. Cláudia Garcia, ela desencarnou aos 49 anos. Antônio Soares de França, desencarnou também... Aqui não diz a idade que ele desencarnou, mas ele era um idoso. Leandro Chaves, locutor, desencarnou aos 42 anos. Romeu Piazzera, ele desencarnou aos 83 anos. Vânia de Souza Majadas, ela era professora doutora em literatura, ela desencarnou aos 80 anos. Edneia Soares Lopes, ela desencarnou aos 43 anos. José Carlos Bezerra da Silva, ele desencarnou aos 70 anos, delegado aposentado. Lázaro Romão de Souza, ele desencarnou aos 59 anos, ele era major da reserva da Polícia Militar. Domingos da Silva Moreira, ele era fundador da rede de lojas Armazém Coral. Desencarnou, não sei a idade, tá, bom. José Carlos de Abreu, ele desencarnou aos 36 anos. Lívia Gonçalves de Abreu, desencarnou aos 35 anos. Cláudio Aparecido Garcia e Carlos Garcia, Cláudio desencarnou aos 52 anos e Carlos aos 53 anos. Isabel Aquino, ela desencarnou aos 23 anos, formada em contabilidade. Maria Aparecida dos Reis, enfermeira, não diz aqui a idade. Paulo Salgado Acioli, ele desencarnou aos 70 anos, ele era professor universitário aposentado. E eu também gostaria de acrescentar à nossa lista a mãe de Andréia, e que ela desencarnou, acabou de desencarnar, eu não sei o nome dela, e também uma tia
desculpem, ao primo de uma amiga muito querida que se chama Mário Bravo da Costa. Ele também faleceu por causa do Covid, tá? Então, minha amiga, faço essa prece para o seu primo, tá bom? Mário Bravo da Costa. Então, vamos continuar a prece. Então, Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passaram na terra, e as vossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenham de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo, que sois os seus anjos guardiões, assisti-as, ajudando-as a se despojarem da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar os seus progressos rumo à eterna bem-aventurança. E a vós, aí nós repetimos, né, o nome das pessoas: Mário Bravo da Costa, a mãe de Andréia, Paulo Salgado Acioli, Maria Aparecida dos Reis, Isabel Aquino, Cláudio Aparecido Garcia e Carlos Garcia, Lívia Gonçalves de Abreu, José Carlos de Abreu, Domingos da Silva Moreira, Lázaro Romão de Souza, José Carlos Bezerra da Silva, Edneia Soares Lopes, Vânia de Souza Majadas, Romeu Piazera, Leandro Chaves, Antônio Soares da França, Cláudia Garcia, Nelly Terezinha Correia de Oliveira, José Lopes Brum, Iolar Zampiron, Sérgio Santos, Joaquim Soares de Oliveira, Fernanda Arivelton de Souza Gomes, Elias Zacaíbe Júnior, Eliandre Boscato, Carlos Alberto e Sargento Fabionei Rodrigues Lucas. A vós, queridos amigos, que acabam de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui vocês encontram entre nós e nos veem e nos ouvem, pois apenas deixastes o corpo perecível que logo será reduzido a poeira. Vocês deixaram um envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaram apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se vocês não vivem mais pelo corpo, vocês vivem, entretanto, pelo espírito. E essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Vocês não têm mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Vocês podem agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós já estejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver tanta grandeza, vocês compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte, para os homens, é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio que ainda nos mantém à vontade de Deus, os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas vocês podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e que também vos amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que vos são caros. Protege-os segundo as vossas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que vocês estão agora mais felizes e a consoladora certeza de que um dia vocês estarão todos reunidos num mundo melhor. No mundo em que vocês estão, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que vocês possam, para a vossa felicidade futura, permanecer agora inacessíveis a eles. Perdoem, pois, a todos os que que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais vocês erraram também vos perdoam.
Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Bom, gente, voltamos à nossa leitura, né, do livro do Céu e do Inferno. Então, Auguste Michel vem e ele fala em Harvard a março de 1863, tá? Ele era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia. Deu sucessivamente as seguintes comunicações. Isso foi a 8 de março de 1863. Por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus! Que dor a Deus! E aí ele volta dia 18 de março e fala o seguinte: já vim a vós, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces, para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre essa dor horrenda, esta angústia horrível? Orai, orai para que Deus me conceda o repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá, e por que também lá permaneço sempre? Vim de orar sobre ele, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. E aí volta, dia 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro. Oh, se sofro. Ide a esse lugar. Assim é preciso. Esse lugar, assim é preciso. E dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. E aí, em nota, Kardec diz o seguinte: o médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. Bom, dia 11 de maio. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais. Eu vô-lo suplico. Vejo quanto minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser infeliz. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas. Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. E a 8 de junho ele volta e fala o seguinte: posso falar e agradeço a Deus que mo faculta. Compreendi
as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. Aí ele volta novamente, dia 30 de julho, e fala o seguinte: presentemente, sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei. Preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico. E aí vem uma nota dizendo o seguinte: a insistência do Espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.